está gravando essa nossa conversa, né? Como já foi uma demanda do semestre passado de que eu disponibilizasse essas aulas para vocês, então a partir de agora está sendo gravada. Quem quiser ligar o áudio, ligar a câmera, pode ficar à vontade. Se não quiser também, não tem problema. Vocês conseguem mandar as mensagens ali pelo chat e eu consigo visualizar e o chat não fica gravado, tá? Eu só queria dar um aviso antes de começar. Eu mostrei o meu site ontem para vocês, né? Vou até passar ele aqui no chat, para quem por acaso ainda não tiver acessado. Lá no meu site tem um link lá para o curso dessa semana, né? Então tá aqui, curso de Matemática Básica, setembro de 2021. Se vocês já tiverem entrado no site, sempre que vocês entrarem, vocês atualizem a página, tá? Dá um F5 ou então clica aqui para atualizar a página, porque às vezes ele fica registrado o cache anterior e aí ele não atualiza, não mostra o que eu coloquei de novo. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que logo depois do curso, no máximo até o final do dia, eu estou disponibilizando aqui o material, né, que são aquelas notas de aula que eu faço durante a aula, e no final eu vou colocar todas elas juntas, para quem quiser deixar salvo aí, guardar, né? Então, aqui tá as anotações da aula de ontem, por exemplo, que a gente discutiu na aula de ontem, e também já tá o link da gravação. Então, se por acaso algum dia vocês não puderem participar, mas quiserem assistir para o outro dia, né, essa gravação já vai ficar disponível, ela vai jogar para um link do YouTube, tá? Então, você clica aqui e vai aparecer a gravação da nossa aula ali durante toda a conversa que a gente teve durante essas 2 horas, tá? Só lembrem de atualizar o site, porque às vezes não aparece, ele continua mostrando a atualização anterior do site. Então a turma de vocês é a turma 1, vai estar sempre o material e a gravação, vai ficar disponível ali para vocês, e isso eu vou deixar disponível durante o semestre, tá? Não vou apagar essa gravação, pelo menos até que tenha uma próxima edição. Então, vai ficar guardado ali, e a gravação está no meu canal do YouTube, então se quiser seguir o canal, também vai estar disponível lá, certo? Então, só lembrando que os materiais estão lá como já foi combinado. Quem quiser baixar o material em branco todo, tá aqui, material da aula completo em branco. Se quiser, por exemplo, tentar fazer antes os exercícios, às vezes demora um pouco mais, né, precisa de um pouquinho mais de tempo, tá ali disponível também, tá? E aí tem todos aqueles materiais que eu já apresentei para vocês na aula de ontem. Ok. Vamos lá, então? Hoje, então ontem a gente falou de operações, as 4 operações básicas com números naturais inteiros, então números positivos e negativos dentro do conjunto dos números inteiros. Nessa conversa de hoje eu queria falar um pouquinho sobre expressões numéricas, que é quando a gente reúne essas 4 operações em uma única expressão, e isso vai levar a gente depois a trabalhar com expressões algébricas. O que significa algébrico em matemática? Significa que a gente vai estar fazendo conta com variáveis, com letras que vão representar para a gente variáveis que a gente quer descobrir o número daquela variável, e depois isso acaba estendendo para o conceito de função. Então eu pensei assim, a minha ideia nesse curso era justamente tentar ajudar vocês e mostrar alguns tipos de erros que acontecem, que é onde eu acho que vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer alguns tipos de cálculo com números. E uma das situações que eu vejo que dá problema e que envolve aquelas operações que a gente viu ontem é quando a gente vai resolver equação do primeiro grau. Então aqui eu coloquei 3 equações do primeiro grau e gostaria que vocês tentassem resolver essas equações, justamente porque ao resolver as equações vai aparecer aqueles conceitos de números inteiros, de operações com números inteiros que a gente viu na aula de ontem, tá? Então, por que isso é uma equação? Então, deixa eu definir o nome desse negócio, porque conhecer o nome é importante para vocês identificarem a técnica, por exemplo, que vocês vão aplicar. Isso aqui são equações. Por que a gente chama isso de equações? Porque elas são expressões matemáticas que têm uma igualdade. Então, a gente está trabalhando com uma expressão onde eu quero manter essa igualdade sempre verdadeira. Então, eu preciso achar um número. Nesse caso aqui, eu estou representando a variável que eu não conheço pela letra x. Eu poderia usar qualquer letra, mas x é a letra clássica que a gente usa para isso. Então, em amarelo, tá? Por que a gente chama isso de equação? Alguém lembra
como é que eu chamaria essa expressão se ao invés de um sinal de igual, tivesse um sinal de menor igual ou maior igual? Quando tem igual, a gente chama isso de equação. O pessoal aí que fez cálculo 1, tem gente que acabou de fazer cálculo 1 lá na turma de engenharia. Como é que a gente chama uma expressão que envolve um sinal de desigualdade? Alguém lembra do nome? Quem que tá aqui conectado? 1, 2... Tem algumas... Bom, vocês podem lembrar disso lá do ensino médio também. Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Ou só não querem responder porque estão com vergonha? Qual é a opção? Inequações. Isso mesmo. Então, quando a gente tem um sinal de desigualdade, a gente chama isso de inequação. Tá? Seja esse sinal que é o sinal de menor ou igual, ou poderia ser um sinal de maior ou igual. Tá? Nesse caso, a gente não está interessado na inequação, a gente está interessado na equação. Então, isso chama-se equação. A gente chama essa equação do primeiro grau. Alguém sabe me dizer por que a gente chama isso aqui de equação do primeiro grau? Eu posso ter equação do grau que eu quiser. Do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau. Posso ter equações com um grau muito maior que isso. Quando a gente tem uma variável, nesse caso a minha variável é essa variável x, e tem um outro x aqui, essa variável ela pode estar a variável em si, x, ou ela pode ser x elevado a alguma potência. Essa potência vai indicar o grau da minha equação. Então, como a Kelly colocou ali, por que a gente chama isso de equação do primeiro grau? Porque essa minha variável x está elevado a uma determinada potência. E essa potência, quando a gente não exibe a potência, é porque essa minha variável está elevada à potência 1. Ela é ela mesma. Se fosse 2, seria ela vezes ela. Se fosse 3, seria ela vezes ela vezes ela. E assim por diante. Quem colocou ali aquele X com umzinho, Gerson, um jeito de colocar um no teclado, e é a maneira como a gente escreve um na calculadora científica, em muitos softwares de matemática, é com o chapéuzinho 1. Tudo bem você colocar assim, não tem problema nenhum. Mas quando você quiser representar a potência de um número, pode colocar chapéuzinho e a potência, que isso também significa a potência do número. Porque às vezes é mais fácil do que ficar tentando procurar qual é o símbolo, né, certinho. Não é todo teclado que tem esse 1 sobrescrito. Então, você pode colocar sempre com um chapéuzinho, tá? Então, a gente chama isso de equação do primeiro grau, mas eu entendi o que você quis dizer. Só estou dando uma opção aí que é válida quando a gente fala de potência de número. Então, a gente tem aqui equações, porque tem igualdade, do primeiro grau, porque a potência do x é igual a 1. Se essa potência do x fosse 2, alguém lembra qual é a técnica clássica que a gente usa para resolver essa equação? Se eu tivesse assim, igual a 0, por exemplo. É só uma sugestão, porque às vezes o pessoal não sabe escrever a potência, né? E no teclado tem 1 e 2, eu acho, e 3, assim, sobrescrito. Pode usar o chapéuzinho que tá certo também. Alguém lembra qual é a técnica que a gente usa para resolver uma equação que seja do segundo grau? Isso Bhaskara. Bhaskara, exatamente. Equação, ó, escreveu certinho, nem eu sei escrever como é que escreve Bhaskara. Equação do segundo grau. Resolver uma equação significa você descobrir qual é o valor de x que satisfaz essa igualdade, que faz com que essa igualdade continue sendo válida, que essa balança continue equilibrada. Então, quando a gente tem uma equação, para resolver essa equação vai depender de como que está esse nosso x, tá? Mas, além disso, vai depender também das operações básicas quando a gente vai resolver. Por quê? A fórmula de Bhaskara, por exemplo, envolve as 4 operações básicas. Na verdade, envolve mais até, porque envolve raiz e potência. Alguém lembra como é que é a fórmula de Bhaskara? A frasezinha que fica incrustada no nosso cérebro a vida inteira?
Fórmula de Bhaskara, a gente chama o coeficiente, o número que está com x de A, o número que está com x quadrado, o número que está com x de B, o número que está sozinho de C, e a gente usa aquela fórmula clássica do B ao quadrado menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tudo isso dividido por 2A. Não vou entrar agora na resolução de equação do segundo grau, tá? Por enquanto não é o meu objetivo. Mas eu só quis lembrar, porque a gente está falando aqui de operações básicas envolvendo números inteiros, e quando a gente resolve esse tipo de operação, aparece isso o tempo todo. Porque aparece multiplicação de números, que pode ser positivo ou negativo, envolve número ao quadrado, que também vai ter que cuidar se o número é positivo ou negativo, vai envolver raiz, vai envolver fração, então vai envolver um monte de coisa e todas elas vão acabar caindo de alguma forma naquelas 4 operações básicas. Eu nem sei se essa equação tem raiz real, tá? Tem solução em número real que resolva isso, coloquei qualquer coeficiente aqui, mas meu objetivo é essas 3 aqui em cima. Então vamos tentar resolver essa equação? Quem estava aí conectado já, eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem resolver essas 3 equações que estão aqui, tá? Então eu vou duplicar aqui a minha página, para quem já conhece a minha estratégia. Isso vai ficar guardadinho assim nas notas de aula desse jeito, tá? Então não se desespera, mas aí eu vou anotar aqui uma em branco para a gente poder fazer as contas. Então eu quero resolver essas 3 equações. Vou dar 5 minutinhos para vocês, tá? Então agora são 8h16, 8h21, eu começo a resolver. Vou ficar aqui logada, caso alguém precise de ajuda. Então tentem resolver essas equações. Deixa eu perguntar uma coisa, peraí, antes de vocês resolverem. Se quiser, pode me escrever no chat privado. Alguém não lembra como é que resolve uma equação do primeiro grau? Esse é o momento para falar. Que aí eu faço a primeira ali com vocês, por exemplo. O objetivo é descobrir o valor de x. Então, a partir dessas 3 expressões, certo? Vocês vão ter que manipular essas equações de forma correta para tentar descobrir o valor de x nos 3 casos. Então, a manipulação é tentar isolar o x de um lado da igualdade, tá bom? Kelly, ainda não coloca a sua resposta, tá bom? Das outras duas, pode ser? Só deixa o pessoal tentar de novo, senão é como se tivesse o gabarito. Aí pode conduzir o pessoal. Não tem problema se você colocou a primeira, tá? Mas as outras, espera um pouquinho. Então, tentem resolver aí, por favor.
E aí, posso ir ou querem mais um minutinho, 2 minutinhos? Deu tempo de resolver? Posso ir? Então tá. Então vamos lá. Peraí que eu levantei a mão, fiz várias coisas aqui. Ok. Então aqui tem três equações. Elas são simples, tá? Mas eu coloquei o que eu acho que acontece de erro, assim, que eu, com a minha experiência, eu consigo perceber que os alunos se confundem um pouquinho na hora de resolver essa equação. Então, a primeira delas, deixa eu abrir um espacinho aqui. Já vou aproximar, tá? Eu preciso de um pouco mais de espaço para poder manipular aqui a minha equação. Ok. Então, essa primeira equação. Eu imagino... Qual foi o resultado que vocês chegaram? Primeiro, né? Vocês chegaram em x igual a 0, como a colega chegou ali? Não tem problema, Nicolas. Tá gravado o comecinho se você quiser assistir depois, tá bom? X igual a 0. Deu x igual a 0? Imagino que sim. Por que eu coloquei essa primeira equação? Justamente porque a gente falou isso no final da nossa conversa de ontem. Então, por exemplo, o meu objetivo aqui é deixar o x isolado em um dos lados da equação. Como ele já está do lado esquerdo, eu vou manter ele aqui do lado esquerdo. Então, eu vou ficar com 3x. Esse 2, ele está positivo. Quando eu vou resolver uma equação, eu preciso manter essa balança equilibrada. Então, quando eu tenho duas unidades de um lado e vou passar isso para o outro lado da igualdade, eu preciso alterar a operação. Se eu tenho esse 2 somando, esse 2 positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, eu vou ter aqui esse 2 que já estava lá e o 2 que veio do outro lado e ficou negativo. Tá? Então, essa foi a operação que eu fiz da primeira para a segunda linha. 2 menos 2 é 0. Portanto, eu vou ficar com 3x igual a 0. Agora, esse 3 que está multiplicando o meu x vai ter que passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, eu vou ter x igual a 0 dividido por 3. E aí, a gente falou sobre isso ontem. Quanto que é 0 dividido por 3? 0 dividido por 3 é 0. Pode dividir sim, o 0 pode estar em cima da fração, só não pode estar embaixo. Então, 0 dividido por 3 é igual a 0. Portanto, quem é o x que resolve essa equação? X igual a 0. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para mostrar uma coisa. X igual a 0. Como que eu posso fazer a prova real de que a minha resposta está certa? Isso vale para qualquer equação de qualquer grau. Então, eu vou chamar aqui de prova real. Resolver a equação significa que você achou um valor de x que satisfaz a sua equação, então que mantém essa equação sendo válida, essa balança equilibrada. Então, eu posso pegar a minha equação e colocar no lugar do meu x o valor que eu encontrei. Então, eu vou colocar no lugar do meu x 0. 3 vezes 0 mais 2 é igual a 2. 3 vezes 0 é 0, qualquer número vezes 0 é 0. Mais 2 é igual a 2. E mais 2 eu sei que é igual a 2, porque eu sei que eu posso omitir o sinal quando for necessário. Então, verdadeiro. Essa é a prova real de que realmente essa resposta que eu cheguei satisfaz a minha igualdade. Na prova não dá tempo de fazer sempre, mas se você faz a prova real, você verifica, por exemplo, se você não errou alguma conta. E aí você pode ter todo o raciocínio certo, mas ter errado algum sinal, por exemplo. Então, a prova real é uma forma de você verificar se a sua resposta é a resposta da equação, é a solução da sua equação. Então, essa aqui, x igual a 0, é a solução dessa equação do primeiro grau. Nessa equação aqui, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram para resolver essa equação? Só para eu ver qual que é o raciocínio de vocês. Alguém pode me dizer? Porque eu acho que foi uma coisa que todo aluno tem mania de fazer. Para resolver esse item B, o que vocês fizeram primeiro? Qual foi o primeiro passo aqui?
Não? Deixa eu mudar minha pergunta, então. Vocês... Opção 1. A opção 1 é quem passou o 2x para o outro lado. Isso é a opção 1. E a opção 2 é quem passou o 3x para o lado esquerdo. Qual opção vocês usaram? 1 ou 2? 2. Sempre. Alguém mais? Alguém usou a 1? Não, né? Não sei por que a gente tem mania de colocar esse x do lado esquerdo da igualdade. Não precisa, tá? Não precisa de forma alguma. Você poderia resolver a equação e chegar, por exemplo, assim, em x igual a 2, 3. Eu nem sei se a solução disso é 3, não lembro qual é. Não tem problema, isso é uma igualdade. Então, se eu digo que 3 é igual a x, x é igual a 3. Também. Beleza, isso é verdadeiro. Tanto faz se o x está do lado esquerdo ou está do lado direito. O problema é que sempre, ó, aí foi um teste, aí 4 pessoas responderam que jogaram o 3 para o lado esquerdo da igualdade. Tem uma coisa no cérebro de todo mundo que invoca que tem que colocar a variável do lado esquerdo da igualdade. Talvez porque a gente aprende assim, talvez porque estava escrito no livro quando a gente aprendeu a resolver. Então, o que acontece? Tudo bem, tá certo você passar o x para o lado esquerdo. Mas, às vezes, quando você passa a sua variável para o lado esquerdo, você ganha um sinal de negativo, que aí tem que tomar cuidado. Então, pode resolver assim? Claro que pode, mas tem que tomar cuidado se por acaso na hora de fazer isso, você não ficou com um sinal de negativo ou com um número negativo na frente da sua variável x, e aí tem que tomar cuidado para ver o que faz com isso para não errar a resolução da equação. Nesse item B, eu gostaria muito que vocês colocassem ali qual foi a resposta que vocês chegaram. Até para eu comparar se todo mundo chegou na mesma resposta. Então, primeira observação, ó, deu uma diferencinha de sinal aí. Primeira observação, x igual a 6 é a mesma coisa que 6 igual a x. 6 ou menos 6. Então, vamos ver aí qual das duas soluções está certa. Alguém mais chegou em 6 ou alguém mais chegou em menos 6? Não? Foi isso aí por enquanto? Unanimidade? Ou tá olhando, se você não chegou em nenhum dos dois, você tá olhando o que você errou na sua conta? Pode ser isso também? Então, vamos lá. Vou seguir o passo de vocês, que eu seria como eu acho que um aluno de ensino superior, ensino médio, resolveria isso. Então, o 2x está do lado de cá, esse 3x está do lado direito, ele vai trocar de lado, portanto, ele vai lá para o outro lado, menos 3x. Esse 1 negativo já está do lado direito, então ele vai permanecer do lado direito. E esse 5 positivo vai passar para o outro lado, menos 5. Menos 5. Aqui vai ficar quanto? 2x menos 3x. Quanto que sobra do lado esquerdo da minha igualdade? Vai sobrar o tal do menos x que eu falei antes. Então, menos x ou também menos 1x. Tá? Eu vou escrever sem o 1. Mas segunda observação observação 2, é que menos x é igual a menos 1x. Só que muitas vezes a gente não escreve esse 1, seja ele positivo ou negativo, a gente não escreve esse 1 multiplicando x. Então, eu vou escrever só menos x, como eu imagino que vocês fizeram. Do lado de cá, vai ficar menos 6. Né? Então, as operações que a gente viu na aula de ontem. E aí que está o pepino. Estão vendo que sobrou um menos junto com x? O que eu faço com esse menos? Esse menos é uma subtração, esse menos é uma multiplicação, esse menos vai passar para o outro lado somando 1, vai passar multiplicando 1, vai passar dividindo 1. O que eu faço com esse cara? Tá? Então, se você não tem dúvida de como resolve uma equação como essa, beleza. Mas é o tipo de equação que eu vejo o pessoal se embabacar, tá? Então, quais são as opções nesse caso? Vamos supor que você chegou nessa expressão, que não é a solução da sua equação. Uma opção que é possível fazer
é multiplicar a sua igualdade por menos 1. Eu posso multiplicar a minha igualdade por qualquer número que não seja zero. Isso vai manter a minha balança equilibrada. Então, uma maneira é você multiplicar a expressão toda por menos 1. Ao multiplicar uma expressão por menos 1, a gente altera o sinal de todos os termos dessa expressão. Então, se eu multiplicar a minha equação por menos 1, o sinal desse x que era negativo passa a ser positivo. E o sinal desse 6 que era negativo também muda de sinal. Se ele fosse positivo, ele passava a ser negativo. Como ele é negativo, ele passa a ser positivo. Mais 6. Aí sim, isso aqui vai ser a solução da minha equação. Eu botei mais 6, mais x igual a 6 também. Posso omitir o sinal de mais. Alguém multiplicou a expressão por menos 1? Acho que não, né? O que eu imagino que vocês fizeram? A maneira como eu resolveria se fosse não menos 1, mas menos 2, menos 3, menos 5, menos 9, qualquer número negativo junto com esse x. Eu escreveria esse x, ou lembraria, né, que esse x... O que foi, Edir? Não deu certo essa? Isso é um suor? Ah, é uma mãozinha. Não tinha visto. Ah, você multiplicou. É que pra mim só aparece um negócio azul. Agora que eu vi que é um bonequinho levantando a mãozinha assim. Eu achei que era um bonequinho chorando, por isso que eu te perguntei. Você multiplicou por menos 1. Tudo bem. Tem gente que prefere multiplicar por menos 1, mesmo que fosse, por exemplo, vamos supor assim, se fosse assim, né? Vamos supor. Tem gente que prefere multiplicar por menos 1, isso também poderia ser feito aqui, e aí ficar com a expressão assim. Então, é uma questão de como você aprendeu a fazer. É que a mãozinha parecia uma lágrima, assim, por isso que eu fiquei meio pensando o que aconteceu. Então, pode, tá? Isso é uma estratégia que funciona, inclusive, em outras situações. Multiplicar a sua expressão que está com um número negativo na variável, podia ser 1, 2, 3, qualquer número negativo, multiplicar por menos 1. Também resolve o problema. Mas um outro jeito que pode ser usado, que talvez os colegas tenham utilizado, é lembrar que esse menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x. Então, eu tenho um número negativo multiplicando a minha variável x. Se ele está multiplicando a minha variável x, qual é a operação inversa para eu poder pegar esse número e jogar para o outro lado? Passar ele dividindo, porque ele está do lado esquerdo multiplicando. Então, isso poderia ser escrito como x igual a menos 6, e esse menos 1 vai passar para o outro lado dividindo. Dividido por menos 1. E a gente viu ontem, quando eu divido dois números negativos, qual é o sinal do resultado? Isso aqui é a mesma coisa que menos 6 dividido por menos 1. Tá? Uma outra forma de escrever. Sempre que eu divido ou multiplico números que têm o mesmo sinal, o resultado é positivo. Então, aqui a gente vai ter 6 dividido por 1 é 6. Esse menos de cima com menos de baixo vai gerar um sinal positivo depois. Então, independente da maneira aí como vocês optaram resolver, vocês têm que chegar em x igual a 6. Então, o colega que colocou ali x igual a menos 6, verificou qual foi o seu erro? Quem colocou x igual a menos 6 ali, você conseguiu verificar qual foi o problema? Sim? Beleza, então. Imagino que foi esquecer esse menos, né? Do lado direito. X igual a 6. Tem alguém com o microfone ligado aqui. Deixa eu... Já desativou. Isso. É que o Teams entra sempre com o microfone ligado, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado. X igual a mais 6 ou 6, né? O sinal ali não interfere. Ah, então, é uma equação simples, sim, mas eu coloquei ela justamente porque esse erro é um erro clássico. Então, deixa eu destacar aqui qual é a moral do de cima e do de baixo. O que eu quero destacar na equação 1? Esse fato. De que eu tenho uma divisão 0 dividido por alguma coisa. O que eu quero destacar na resolução da equação 2?
quando eu tenho esse carinha aqui negativo. Ah, então, duas estratégias. Ou multiplica tudo por -1 e transforma esse número que está com x, que é negativo, em um número positivo. Isso vai funcionar sempre. Ou então, lembra que esse menos representa -1 vezes x. E esse vezes vai passar para o outro lado dividindo. Agora, essa equação aqui. Quanto que deu a solução de vocês? Vamos compartilhar aí para ver se vocês chegaram na mesma resposta. A gente fugiu um pouquinho da sequência da apostila, mas a gente está usando aquelas operações que a gente falou ontem, tá? -2. Então, acho que aí foi... Todo mundo chegou em -2. Nesse caso, era o que eu tinha falado para vocês. Vocês com certeza passaram esse 3 para o outro lado, não foi? E aí esse 3x ficou negativo. Não foi essa estratégia que vocês usaram? Ou alguém se atreveu a deixar esse 3x do lado direito da igualdade? É uma mania que a gente tem, tá? Quando você fez isso, você ganhou aquele sinal de negativo que mais complica do que ajuda. Então, eu imagino que vocês fizeram o seguinte, passaram o 3 para o outro lado negativo, 12 está positivo, esse 6 ele está positivo, só que eu não estou exibindo o sinal dele, lembra? Então, ele vai passar para o outro lado negativo, e aí eu vou ter, então, menos 3x, 12 menos 6 é 6. E aí eu vou ficar com essa expressão. Aí tem duas opções. Pode multiplicar por -1 a expressão toda, ou pode diretamente passar esse 3 para o outro lado dividindo. Então, eu vou seguir essa opção, a segunda opção. Então, eu tenho menos 3x igual a 6. Esse número todo está multiplicando. O erro clássico que eu vejo acontecer é, primeiro, esquecer do menos. E segundo, porque esse cara está negativo, eu vejo o pessoal passando para o outro lado ou somando, então fazendo isso aqui, ou então passando ele para o outro lado dividindo, mas também trocando o sinal. E na verdade não, tá? Você tem que fazer a operação contrária. A operação contrária da multiplicação é a divisão e vice-versa. A operação contrária da soma, ou quando o número é positivo, é a subtração, ou colocar o número com sinal negativo. Então, você não pode misturar as duas coisas. Se está multiplicando, vai passar dividindo o mesmo número, com o sinal que ele está, certo? Então, esse 3 negativo, ele vai passar para o outro lado todo 3 negativo. 6 dividido por -3. Aqui, isso é a mesma coisa que 6 dividido por -3, ou, para ficar mais explícito ainda, mais 6 dividido por -3. É claro que não tem necessidade de escrever isso aqui, tá? Mas eu só estou colocando para lembrar que é aquela mesma operação que a gente viu ontem. Divisão de dois números com sinais diferentes, o resultado fica com sinal negativo. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, x igual a -2, como vocês me falaram ali. Quem, por acaso, optou por multiplicar por -1, mudou o sinal de todo mundo, certo? Então, vai ficar 3x igual a -6. Então, o menos agora faz parte do 6. Mudou o sinal do 3x e mudou o sinal do 6. O 3 vai passar para lá dividindo. X igual a 2 também, colocando negativo ali na minha expressão. Então, as duas formas estão corretas, tá? Não é necessário resolver das duas maneiras. Você pode, por isso que eu coloquei aqui um ou. Você pode escolher qual delas você prefere, qual delas está mais acostumado. Também não precisa mudar de maneira de resolver, só tem que resolver certo, tá bom? Então, essas 3 equações foi para lembrar algumas manipulações aí que aparecem e que no final acaba utilizando algum tipo de operação envolvendo os números inteiros, certo? Então, o nosso assunto de hoje é pegar aquelas 4 operações básicas, né? E juntar todas elas numa única expressão. Então, a primeira coisa, por que aqui eu estou chamando de expressão e não equação? Expressão não tem igual. Não tem igual
nem menor igual, nem maior igual. Então, é uma expressão que ela não é igual a alguma coisa. É uma expressão numérica que eu vou querer manipular e tentar simplificar essa expressão. Numérica, porque só envolve números e operações. O que eu quero dizer com isso? Não tem variável na minha expressão. Quando eu tenho uma expressão, um conjunto ali de números e operações, mas também tem variáveis, tem letras, tem incógnitas, a gente chama isso de expressão, só que algébrica. Então, algébrica é quando tem variáveis, numérica é quando só envolve números. Então, expressões numéricas são expressões que envolvem as 4 operações básicas, e aqui a gente vai resolver expressões numéricas só com números inteiros. Por enquanto, a gente não vai falar de números que não sejam inteiros. Então, expressões numéricas são compostas por vários cálculos que devem ser resolvidos sucessivamente, e para isso eu tenho que seguir algumas regras, alguma sequência que a gente diz que é uma sequência de prioridade entre os cálculos. Por que essa sequência de prioridade é muito, muito, muito importante? Porque é essa sequência de prioridade que, por exemplo, a calculadora de vocês vai usar para resolver uma expressão. Então, a maneira como eu resolvo isso manualmente, a calculadora também vai usar os mesmos princípios. Quando a gente passa um cálculo para a calculadora não vai fazer mágica, ela não vai arrumar o cálculo para você. Então, você precisa inserir os dados certos para que ela consiga resolver isso de forma correta. Tá? Então, expressões numéricas é quando a gente tem várias expressões acontecendo ao mesmo tempo e, como tem várias operações, a gente precisa definir uma ordem de prioridade. Essa prioridade aqui é muito, 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 muito importante quando eu falo de expressões numéricas. Tá? Como é que a gente define ordens de prioridade dentro de uma expressão numérica? Usando os tais dos símbolos de prioridade, que são o parênteses, o colchete e a chave. Então, a gente tem esses 3 símbolos e a gente usa na sequência que está aí. Então, o parênteses é prioritário, o colchete tem prioridade 2 com relação aos símbolos e a chave tem prioridade 3. Então, a gente sempre resolve parênteses, depois colchete, depois chave, tá? Esse tipo de questão de prioridade de cálculo é o que aparece o tempo todo naquelas... Sabe aquelas figurinhas que aparecem no Facebook, no Instagram? Maçãzinha mais banana mais não sei o que igual a 5. 2 bananas mais uma maçã igual a 9. E aí tem que dizer qual que é o valor da última expressão. É o que aparece geralmente, é você ter que definir a ordem de prioridade do cálculo da sua calculadora, tá? Então, com relação a símbolos, a gente usa esses 3 para organizar. E aí a gente tem o seguinte, quando eu resolvo uma expressão, eu vou resolver sempre nessa ordem, sempre, sempre, sempre tem que ser nessa ordem, tá? Primeiro, eu vou resolver o que está dentro dos parênteses, depois dos colchetes, depois o que está dentro das chaves. Dentro de cada um desses elementos, eu vou estabelecer uma ordem de prioridade dentro das operações básicas, certo? Que são quais? Primeiro, multiplicação e divisão na ordem que elas aparecem. O que significa isso? Se eu tiver uma expressão assim, isso é uma dúvida que o pessoal me falou que semestre passado eles tinham, tá? Por exemplo, 2 vezes 3 dividido por 2. Quanto que dá essa expressão aqui? Deixa eu ver, peraí, só um pouquinho. 2 vezes... Assim. Alguém sabe me dizer quanto que dá isso sem usar a calculadora? Aqui eu tenho uma 3. Expressão. Dá quanto? 3, né? 3. 3, né? Isso aqui dá 3. Por que dá 3? Eu tenho uma expressão aí que envolve números e 2 operações. Só que as operações são multiplicação e divisão.
Eu vou resolver isso na ordem que elas aparecem, necessariamente. Não importa se a divisão vier antes ou depois, se a multiplicação vier só lá no final, por exemplo. É na ordem que aparece. A gente lê da esquerda para a direita. Então, a gente vai resolver essa expressão da esquerda para a direita. Portanto, como é que ficaria a minha resolução? Não tem parênteses nenhum nessa expressão. Não tem problema. Porque eu posso escrever ela desse jeito. Então, eu vou fazer primeiro 2 vezes 3, que é 6. Depois eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, eu resolvi a minha expressão da esquerda para a direita da maneira como a gente lê, tá? Em português, né? Inclusive, mesmo em países que leem ao contrário, a expressão numérica também é resolvida da mesma forma, tá? A matemática é a mesma. Agora, vamos supor se você tivesse assim. Deixa eu pegar uma aqui que dê certo aqui, na ordem que elas aparecem. Deixa eu ver. 2 dividido, vou fazer assim, 4 dividido por 2 vezes 3. Um pouquinho. Certo. 4 dividido por 2 vezes 3. Quanto que dá essa expressão agora? Resolvendo também 6. da esquerda para a direita. 6. Vocês concordam que dá 6? 6? 2, 5, 9, 6. Então, vamos ver. Da esquerda para a direita. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, essa expressão aqui, o 4 dividido por 2, virou 2. Vezes 3, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, vou resolver da esquerda para a direita. Olha só o que acontece se eu resolvo essa expressão aqui, que é o que me falaram no semestre passado, que teve gente que aprendeu que tinha que resolver primeiro a multiplicação, sempre, primeiro a multiplicação. Se a gente resolvesse primeiro a multiplicação, daria quanto? Daria 4 dividido 2 vezes 3 é igual a 6. Quanto que é 4 dividido por 6? Dá divisão inteira? Não dá, né? Então, na forma de fração, ficaria como? 4 e 6 dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Ficaria 2 terços. Então, se eu mudar a ordem da resolução, muda o resultado. Por isso que eu tenho que saber qual é a ordem de prioridade. E a multiplicação e divisão, a gente resolve da maneira como elas aparecem. Tá? Então, semestre passado o pessoal falou que aprendeu que era a primeira multiplicação. Não, é na ordem em que essas operações aparecem. Oi, professora. Oi. Eu posso te confirmar, eu sou um dos alunos assim que eu quando eu aprendi, até no ensino fundamental, eu aprendi nessa questão, que teria que fazer primeiro sempre a multiplicação. Sim. Aí eu chego agora no ensino superior agora e complica tudo. Mas eu vou mostrar uma maneira de fazer a prova real disso, para provar que realmente a ordem é que assim, tem a questão aqui, Antônio, é a seguinte: eu tenho que resolver entre multiplicação e divisão e soma e subtração, a prioridade é da multiplicação e da divisão, isso sim. Só que acontece que aqui eu estou fazendo um exemplo onde não tem nem adição nem subtração, eu tenho só essas duas operações. Então, se você tiver, por exemplo, assim, 2 vezes 3 mais 5, ou fazer o contrário, fazer assim. Assim. Que operações eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma soma. Nesse caso, sim, a multiplicação é prioritária, porque primeiro vem multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, a gente tem que resolver primeiro as operações que estão nesse bloco de multiplicação e divisão. Tá? Então, nesse sentido, sim, é prioritário. Talvez isso também você pode, na hora de resolver, dar uma confundida. Quando eu tenho mais e menos vezes dividir, o vezes dividir é prioritário. Nesses exemplos que eu estou colocando aqui, a gente vai resolver bastante exemplo de expressão numérica, eu não tenho operação de mais nem de menos, tá vendo? Ó?
Eu só tenho essas duas que estão no mesmo bloco. E aí, como é que eu defino a prioridade desse bloco que não tem prioridade? Na verdade, eu tenho que resolver na ordem que eles aparecem. Então, se eu estiver só falando de multiplicação e divisão, não é a multiplicação primeiro, é na ordem que essas operações aparecem. Eu vou mostrar para vocês que é realmente na ordem que elas aparecem usando a calculadora, porque os alunos confiam mais na calculadora do que no professor, né, com relação a isso. Então, olha só. Anotem no papelzinho essa conta que a gente resolveu aqui, ó. Só porque eu vou precisar mudar de tela, tá? É a mesma conta aqui, ó. Então, 4, anotem num rabisquinho aí mesmo. 4 dividido por 2 vezes 3. 4 dividido por 2 vezes 3. Anotaram? Posso mudar de tela? Qual das duas respostas está certa? 2/3 ou 6? O que está certo aí é o 6, certo? Porque o 6 a gente obteve resolvendo na ordem com que elas apareceram. Agora eu vou pegar essa expressão e vou colocar lá na minha calculadora. E vamos ver o que a calculadora vai dizer. Vamos ver se ela vai dizer que é 6 ou ela vai dizer que é 2/3. Tá? Então, 4 dividido por 2 vezes 3. Então, deixa eu abrir lá o meu aplicativo de calculadora. Pode ser tu, não tem problema. Então, vou fazer o meu cálculo aqui. 4 dividido por 2 vezes 3. Qual foi o resultado que está aparecendo aí pra gente? Eu coloquei algum parênteses, eu coloquei algum símbolo de prioridade dizendo que era para fazer primeiro a divisão ou primeiro a multiplicação? Não. Então, a calculadora sabe que quando tem uma divisão e uma multiplicação, ela precisa resolver da esquerda para a direita. Sempre, porque essas operações são prioritárias. Se eu tivesse que resolver primeiro a multiplicação quando eu tenho essas duas operações só, né, que estão na mesma classe, digamos assim, o resultado que estaria aparecendo aqui na tela de vocês, aqui, seria 2/3 e não 6. Tá? Então, dentro dessa classe que envolve só divisão e multiplicação, a gente resolve na ordem que aparece da esquerda para a direita, tá bom? Se envolver uma variável, também vou manter a mesma ordem quando eu estiver falando só de multiplicação e divisão. Voltando aqui para nossas anotações. Agora, se eu tiver duas classes diferentes, multiplicação e divisão, soma e subtração, aí eu tenho que resolver primeiro os blocos ali de multiplicação e divisão e, por último, soma e subtrações também na ordem com que elas aparecem, tá? Necessariamente na ordem com que elas vão aparecer. Quando tiver algum sinal de negativo na frente do parênteses, ou na frente da chave, ou na frente do colchete, a gente inverte o sinal do resultado que está dentro desse marcador aí. Ou inverte o sinal do resultado, ou você inverte o sinal de todo mundo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho assim, menos 2 mais 4 vezes 3. Assim, tá? Vou colocar um menos aqui. Essa situação. Como eu tenho um menos que está fora do parênteses, eu posso resolver o que está dentro e depois alterar o sinal, ou eu posso fazer esse menos agir em todos os termos que estão ali dentro. Só que eu tenho que tomar cuidado. Esse menos vai transformar todo mundo que está positivo em um número negativo. Então, como é que ficaria essa expressão se eu fizesse esse menos agir dentro de cada um desses termos? Ela ficaria assim, menos 2, porque esse 2 aqui era positivo, né? Era mais 2. E esse menos com aquele menos, lembra que a gente viu ontem? Menos fora com menos dentro, gera um mais e o 4 vezes 3 permanece, tá? Por quê? Porque o 4 vezes 3 é uma multiplicação. E a multiplicação é prioritária com relação à subtração. Por isso que eu tenho que fazer primeiro esse 4 vezes 3. A minha sugestão é, resolve primeiro dentro. Daria para fazer desse jeito, mas eu sugiro resolver primeiro o que está dentro. Como é que ficaria nesse caso, se eu fosse resolver o que está dentro? Essa expressão aqui. Mantenho o menos ali fora.
2 menos 4 vezes 3. De acordo com o que eu acabei de falar ali para vocês, o que eu resolvo primeiro? 2 vezes 4, 2 menos 4, ou eu resolvo primeiro 4 vezes 3? Resolvo primeiro 1 ou primeiro 2? Nessa expressão que está aí. Eu tenho duas operações, certo? Eu tenho aqui uma subtração e eu tenho uma multiplicação. Então, primeiro eu resolvo quem? Primeiro a multiplicação, né? Vocês colocaram ali o modo 2. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com operações de classes diferentes. Aí a classe da multiplicação ganha, tá? Então, nesse caso, ficaria menos, o 2 deixa lá quietinho. 4 vezes 3 é 12. 12. Agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Então, 2 menos 12 é menos 10. E aí a gente viu isso na aula de ontem, quando tem um menos fora e um menos dentro, a gente vai ganhar um sinal de positivo lá fora. Então, mais 10. Então, nesse caso, eu tenho multiplicação e subtração. Multiplicação é prioritária com relação à subtração. Então, vamos fazer o seguinte. Agora são 8h57. O que a gente precisa lembrar para resolver uma expressão numérica é essa sequência. Quando a gente ganha operações um pouquinho mais elaboradas, como raiz e potência, a raiz e a potência começam a ser prioritária com relação às operações básicas. Mas aqui a gente não vai trabalhar com potência nem raiz. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, aqui eu tenho uma lista de expressões numéricas. Eu vou fazer um intervalinho de 10 minutos agora. Esse intervalo vai servir para vocês tomarem uma água, esticar as pernas, mas também para começarem a resolver essas expressões que estão aqui para a gente poder corrigir daqui a pouquinho, tá? Então, eu tinha separado aqui, como aqui tem espaço para eu resolver, eu tinha feito um outro... Ah, não, peraí que eu peguei ele errado. Ah, não, esses aqui são os exemplos. Tá, tudo bem, não tem problema. Pode ser. Aqui começa até no mais fácil. Sim. Aqui, ó. Eu vou deixar assim, que acho que dá para enxergar. Vocês conseguem enxergar essas expressões? Tem mais uma embaixo, mas aí deixa assim mesmo, depois eu passo. Se for o caso, eu aumento um pouquinho. Alguém não consegue? Se não conseguir, eu aumento um pouquinho. Sim? Sim? Então, eu vou fazer um intervalo até 9h10. Eu vou parar a gravação, depois eu reinicio, tá? Agora são 8h59, 9h10. E aí, enquanto isso, eu gostaria que vocês tentassem utilizar essas expressões aí, resolver essas expressões, lembrando daquela sequência de cálculos. Então, eu posso até colocar assim, que acho que dá para enxergar do mesmo jeito. Vai ficar um pouquinho menor aqui, mas eu acho que eu consigo colocar todo mundo aqui junto. Aqui não faz diferença porque fica igual. Só para lembrar aqui da sequência. Vou deixar assim, tá? A telinha dividida. Então, vocês fazem um intervalinho aí e tentem começar a resolver essas expressões numéricas que estão aí na tela. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Eu vou parar a gravação, se vocês quiserem conversar aí com áudio, fiquem à vontade, tá? Vou parar aqui. Tá gravando a partir de agora de novo? Depois eu vou juntar essas duas partes e coloco lá no YouTube como um único vídeo. Tá bom? Então, tá gravando aí a nossa conversa. Tá aparecendo aí para vocês a telinha do meu tablet com essa primeira expressão, a do item A? Sim? Sim? Então tá.
Então, vamos continuar aqui. Eu vi que o pessoal, alguns saíram e entraram, né? Às vezes a conexão cai mesmo, não tem problema. Fica registrado aqui que vocês entraram e saíram, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tinha usado antes um símbolo um pouquinho diferente, mas a gente sabe, né, que quando eu estou falando de multiplicação, eu posso representar isso por um X ou por um pontinho, tá? Multiplicação de números. Então, eu posso ter esses dois símbolos aqui, e ali nas expressões eu acho que a multiplicação estava aparecendo como um pontinho, né? Lá, dependendo do contexto que vocês tiverem, em física ou em geometria analítica, essas operações recebem um novo significado, tá? Mas aqui o ponto é a operação de multiplicação simples. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma expressão numérica bem simplesinha, onde eu tenho duas operações. Eu tenho uma operação de multiplicação e eu tenho uma operação de soma, certo? Então, qual delas eu resolvo primeiro? A gente sabe que a multiplicação é prioritária, mas aqui, antes dessa coisa toda de multiplicação e divisão, eu tenho que lembrar que eu tenho um parênteses. Então, o parênteses ganha nessa história toda. Então, qual é a primeira operação que eu vou fazer nesse caso? O que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses só tem uma operação, que é uma operação de soma. Então, o resultado dessa expressão numérica, aqui eu vou colocar o igual, tá? Justamente para dizer que eu estou fazendo uma sequência de cálculos. Eu posso colocar o igual e colocar a expressão uma do lado da outra, ou colocar a expressão uma embaixo da outra. As duas formas estão corretas, mas isso não é uma equação, tá? É simplesmente o igual para dizer que eu estou manipulando a expressão e reescrevendo ela de outra forma. Então, vou até fazer embaixo, que é melhor. 9 vezes 2 mais 10. 10 mais 2 é 12. E agora sim eu tenho só essa multiplicação. Quanto que é 9 vezes 12? Quanto que é 9 vezes 12, pessoal? 108. Fizeram sem calculadora? Juro? Promete? Não usou calculadora? Espero que não, tá? Então não é para usar calculadora. Continua a mesma coisa de ontem. 9 vezes 12 é 108. Tá? Então, a solução dessa primeira expressão numérica é igual a 108. O resultado dessa expressão numérica é igual a 108. Então, aqui é o exemplo onde o parênteses define a maneira como a gente vai resolver. Apesar de eu ter operações que a multiplicação é prioritária, antes das operações eu verifico os sinais de organização. Então, o parênteses me diz que eu tenho que primeiro resolver o que está dentro desse parênteses. O item B. Quanto que deu o resultado de vocês dessa expressão? Só para eu ver se o pessoal chegou num resultado igual aí. 23. Alguém mais chegou nesse valor também? Eu não lembro quanto é, tá? 23. Então, temos duas respostas. Então, vamos ver se é isso mesmo. O que eu resolvo primeiro? O que está dentro do parênteses. Então, primeiro eu vou resolver essas expressões que estão aqui dentro. Preciso resolver só uma conta a cada linha que eu for adicionando na resolução da minha expressão? Não. Você pode resolver tudo que der para resolver naquele instante. Então, eu vou resolver essas duas operações dentro do parênteses ao mesmo tempo e vou passar isso para a linha de baixo. Então, 9 permanece, 2 mais 5 é 7. A partir do momento que eu resolvi o que estava dentro do parênteses, eu não preciso mais escrever o parênteses. Você pode, não tem problema nenhum, mas não é necessário porque agora você já resolveu tudo que estava ali dentro. Então, 9 vezes 7 menos 10, que multiplica 6 menos 2 é 4. Então, tá aqui a nossa expressão. Aí é que aparece aquela situação. O que eu resolvo primeiro nessa expressão que está aqui? Eu tenho agora, não tenho parênteses, não tenho mais símbolos de prioridade, certo? Mas eu tenho multiplicação e subtração. Se eu for tentar resolver na ordem que aparece isso aqui, esse menos aparece antes da última multiplicação. Mas menos e multiplicação não estão na mesma ordem de prioridade. O menos vem depois. Portanto, eu vou resolver primeiro essas duas expressões aqui, tá? E o menos vai manter ali entre as duas. Então, aqui eu estou no passo de a multiplicação é prioritária à subtração. 9 vezes 7 é 63, menos
10 vezes 4 é 40. Pronto, resolvi agora a minha expressão. 23 menos 40, 63 menos 40 é o 23 que vocês colocaram ali. Então, a gente tem mania de colocar esses dois tracinhos assim para dizer que acabou. Ah, cheguei na resposta. Tá? Meio uma mania assim. 23. Então, é isso mesmo o resultado dessa segunda expressão numérica. Acho que tá 2 por página só. Item C. Quantos que vocês chegaram nessa expressão numérica que tá aí? Para a gente poder conferir a resposta. Não tenha vergonha de colocar, tá? Se tiver errado, a gente vai corrigir. A ideia é justamente que vocês tentem resolver essas expressões. 9 menos 1, então temos duas respostas diferentes. Alguém chegou em 9, alguém chegou em menos 1 também. 9. Então temos 2, 9. Então, a princípio, eu acho que a resposta deve ser 9. Vamos ver o que pode ter acontecido errado aí para o colega ter chego numa solução diferente dos outros. Então, vamos dar uma olhada. O que eu resolvo primeiro? Tem parênteses? Vou lá dentro do meu parênteses. Então, eu vou dar destaque para o que está aqui dentro do meu parênteses, porque tem esse parênteses. Se tiver alguma coisa que não depende desse parênteses e eu posso resolver, a gente pode resolver nesse passo já, tá? Então, eu vou resolver o que está dentro do parênteses, porque é prioritário, mas eu também tenho uma outra expressão que independe de todo o resto. Por que independe? Porque na frente dessa expressão tem um mais. Então, eu vou ter que resolver em algum momento essa multiplicação do 3 vezes 2 e depois somar isso com o resto da expressão. Então, eu posso resolver essas duas partes de uma linha para outra. Só que eu não vou conseguir resolver tudo que está dentro do parênteses, né? Então, vamos ver. 54 permanece lá, porque está fora, dividido. Aqui eu tenho multiplicação e subtração, então, mais uma vez, a multiplicação é prioritária. Então, eu vou manter o parênteses, porque eu ainda vou ter coisas ali dentro daquele parênteses. 9 vezes 3 é 27. 3 vezes 3 é 9. Mas essa expressão aqui eu posso resolver porque ela independe de todo o resto. Então, em algum momento eu vou ter que resolver ela independente de todo o restante. 3 vezes 2 é 6. Então, esse seria o primeiro passo, tá? E aí, quem chegou num número diferente de menos 9, verifica se esse passo está correto. Agora, ainda tenho parênteses, portanto, eu vou resolver o que está dentro do meu parênteses aqui. 54 dividido, 27 menos 9 é 18, né? 18. 18 positivo, não tem número nenhum, eu posso tirar o parênteses. 54 dividido por 18, mais aquele 6 que está ali. Cheguei no meu resultado. Agora, nessa expressão, quem que eu vou resolver primeiro? Divisão ou soma? Qual dessas duas operações são prioritárias? Apesar de eu ter ali a divisão à direita, à esquerda, a soma à direita, isso aí não importa a ordem, a questão é que a gente tem operações que têm prioridades diferentes. Então, qual é a prioridade que eu preciso resolver? A divisão. Portanto, eu vou ter que resolver essa parte aqui primeiro. Tá? E o 6 vai ficar lá separadinho, bonitinho. 54 dividido por 18 é quanto? 3, né? 3. 3. Mais 6. Agora sim, 3 mais 6 igual a 9. E 9 é a solução da nossa expressão numérica. O colega que colocou, que chegou em menos 1, você identificou o que você errou na hora de resolver? Sim? Ok. Quer compartilhar com a gente o que foi que você errou? Copiou alguma coisa errada? Trocou a ordem de prioridade? Porque às vezes o erro de um colega pode ser o erro de outro que não quer falar, né? Isso aí geralmente tem erros clássicos, assim. Então, se você identificou o que fez de errado, ok. Então, tem que lembrar o quê? Da ordem de prioridade. Aqui, nesse caso, quais foram as ordens que apareceram, né? Primeiro que está dentro do parênteses. Ah, você resolveu sem esse parênteses aqui? Daí você fez primeira coisa 54 dividido por 9, foi isso?
né? Se tivesse sem o parênteses, a solução seria essa mesmo, tá? O outro. Tá, entendi. Então, aqui sim, o parênteses ele vai mudar completamente o resultado da nossa solução. Então, se tem parênteses, tem que deixar o parênteses, não pode tirar não, tá? Então, toma cuidado com isso aí. Então, parênteses, multiplicação e menos, né? Acho que foram essas as prioridades que apareceram. Então, Antônio, era exatamente isso que eu queria comentar agora com os colegas e com você. Vamos supor que você tivesse assim, ó, tá? Observação. Vamos supor que tivesse assim, 54 dividido por 9 vezes 3 menos 3 vezes 3, tá? A parte final eu deixei fora. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Vamos supor que não tivesse o parênteses. Na expressão que a gente acabou de resolver, estava assim, tá? Estava com parênteses. Vamos supor que não tivesse o parênteses. Mesmo assim, não poderia fazer da maneira como você fez, tá, Antônio? Por quê? Olha só o que acontece. Nessa situação, eu tenho um menos aqui. Então, essa operação e essa operação são prioritárias separadamente, porque tem aquele menos entre essas duas operações. Nessa primeira parte, você está vendo que tem uma divisão e uma multiplicação? Foi exatamente aquilo que você comentou que você aprendeu a fazer nessa ordem. Se eu tenho 54 dividido por 9 vezes 3, o que eu resolvo primeiro, pessoal? Vocês podem me ajudar e ajudar o colega? Eu resolvo primeiro essa multiplicação aqui, que foi o que o colega fez e que é um erro que o pessoal costuma fazer, porque eu até perguntei para o meu marido aqui, que já deu aula no ensino fundamental, tem professor que ensina mesmo que tem que fazer primeiro a multiplicação. E não é, tá? Então, toma cuidado com isso. Vamos supor que não tivesse esse parênteses, tá? Que pode acontecer também. Nesse caso, é aquela situação onde eu tenho duas operações que estão dentro da mesma classe de prioridade. Então, você não pode resolver primeiro a multiplicação porque ela está ali e a multiplicação é prioritária. Não. Você tem que resolver na ordem que elas aparecem. Então, aqui, essa parte dessa expressão ficaria 54 dividido por 9. 54 dividido por 9 é 6. Então, ficaria primeiro 54 dividido por 9, depois esse resultado vezes 3. Tá? Então, essa primeira parte não ficaria 54 dividido por 27, ficaria 6 vezes 3, que é igual a 18. 54 por 27 é 2. Resolvendo na ordem correta, o resultado é 18. Tá? Então, toma cuidado com isso, tá, Antônio? É aquela mesma situação que você me falou antes, né? Primeiro eu tenho que resolver na ordem com que aparece, tá bom? Vou tirar a prova real, ó. 54 dividido por 9 vezes 3. Vamos ver se isso vai dar 18 ou vai dar 2. Daria 2 se eu resolvesse primeiro a multiplicação. 54 dividido por 9 vezes 3. 54 dividido por 9 vezes 3. Qual foi o resultado aqui que a minha calculadora colocou? 18. Por quê? Porque ela resolveu na ordem com que as operações apareceram. Então, faz um asterisco aí, uma coisa gigante aí nas suas anotações, dizendo multiplicação e divisão resolve na ordem que aparece. Multiplicação e divisão resolve na ordem que aparece. Faz que nem o Bart, escreve isso umas 2, 3 vezes para você gravar, tá? Nesse caso, se tivesse sem o parênteses. Como tem o parênteses, aí muda tudo, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, tá bom? Então, toma cuidado com relação a isso. Se tiver divisão e multiplicação, a prioridade é sempre da maneira como a gente lê, né? Da esquerda para a direita, você resolve as operações. Então, esse pedaço sem parênteses ficaria igual a 18. Anota aí. Ah, então, deixa eu colocar aqui cuidado. Para quando você vê, você lembrar também. Esse erro é bem comum, tá? Fazer primeira multiplicação é bem comum. Item D. Aí apareceu um zero na nossa expressão. O
Que valor vocês chegaram para esse item D? Para a gente poder comparar as respostas. 12. Então, alguém chegou em 12, quem mais? Agora é o momento de errar, pessoal. Pensa assim, é melhor errar agora e eu saber o que vocês erraram e tentar ajudar a corrigir, né, do que errar na hora da prova. Então, 12, alguém mais chegou num resultado diferente? Acho que 12 foi consenso, então vamos resolver essa expressão. Tem parênteses, deixa o parênteses ali, resolve o que está dentro do parênteses primeiro. A gente só tira o parênteses se não tiver mais o que fazer com esse cara. Tá? Se ali dentro não dá mais para simplificar, daí a gente faz a multiplicação. Deixa eu entrar aqui. Tá, o colega tinha caído e entrou. Então, vamos lá. Tem parênteses, então isso aqui é prioritário com relação ao restante, o que está dentro do parênteses. E aqui eu tenho esse menos. Então, eu também posso fazer essa operação de divisão, porque ela também está separada de todo o resto. Então, eu posso resolver essas duas coisas ao mesmo tempo. O que está dentro do meu parênteses tem uma operação de divisão e tem uma operação de subtração. Qual delas eu vou resolver primeiro? A divisão, porque a divisão é prioritária com relação à multiplicação. Então, eu vou resolver primeiro essa expressão aqui. Tá? Então, eu vou passar de uma linha para outra. Por que eu vou manter o parênteses? Porque eu ainda não terminei de resolver tudo que estava dentro da minha expressão. Ah, professora, mas eu posso fazer de cabeça? Pode. Tá? Pode fazer essa operação aí de cabeça e de uma linha para outra resolver as duas operações. Mas aqui, como eu quero deixar registrado passo a passo, eu não vou fazer isso. Então, 6 que multiplica. 42 dividido por 7 é quanto? 42 está na tabuada do 7, é 7 vezes 6. Então, 6 e o menos 4 permanece ali, dentro do parênteses, do jeito que foi, porque eu ainda tenho coisas para resolver lá dentro. Menos 0 dividido por 3. 0 dividido por 3. Quanto dá isso? 0, impossível, indeterminado. 1, 3, 0, dá quanto? Dá 0. Então, beleza. 0 dividido por 3 pode, sem problemas. Então, menos 0. Menos 0 não vai mudar nada, né? Então, a gente já sabe que pode deixar aquele 0 ali. Agora, eu vou resolver o que está dentro do meu parênteses. 6 que multiplica. Dentro do parênteses vai sobrar 2. 2, positivo. Não tem mais operação, não tem mais nada. Então, agora sim eu posso me livrar desse parênteses. 2 menos 0. Aqui eu vou manter esse cara porque existe sim uma ordem de prioridade. A multiplicação é prioritária a essa subtração do 0. Então, eu resolveria primeiro esse cara aqui. Tá? Só que no 0 não vai alterar o resultado. Então, 6 vezes 2, 12. 12 menos 0. 12 menos 0. 0 somado ou subtraído a qualquer número não muda o número. Portanto, o resultado da nossa expressão numérica aqui é 12, como vocês me colocaram ali no começo. Beleza. Vamos fazer mais uma. Agora eu vou acelerar um pouquinho as coisas para a gente conseguir resolver todas essas ainda hoje. Quanto que deu esse item E? Acho que eu mostrei até o J, se não me engano, até o I. Quanto que deu essa expressão numérica que está aí? Alguém conseguiu chegar nela? 44, mais alguém conseguiu resolver? Deixa eu perguntar. Tem gente que ainda não conseguiu chegar nessa expressão? Porque o interessante aqui é que a gente treine, tá? É justamente esse momento, para que vocês tentem fazer a expressão. Vocês não conseguiram fazer essa aqui ainda? Que senão eu dou mais um tempinho para vocês e mostro as outras. Até tem umas 2 ou 3 ali que não mostrei ainda. Querem mais 5 minutinhos? 7 minutinhos? Para tentar fazer essa e as outras expressões que vêm depois? Porque mais importante do que vocês assistirem eu fazendo é vocês tentarem fazer e verem quais são os erros que aparecem quando vocês tentam fazer. Pode ser? Então, quem já fez, eu peço um pouquinho de paciência, tá bom? Então, eu vou mostrar a partida E numa tela, porque tem mais uma, eu acho, que faltou ali eu mostrar naquela tela inicial. Então, peraí. Aqui. Ó, partida E. Então, eu acho que eu mostrei até aí antes, tá? Então, tentem resolver aí, ó. Mais essas 6. Então, eu vou dar mais
10 minutinhos para vocês, pode ser? 9h34, então tentem fazer. Antes eu acho que eu não tinha mostrado essa J, a J ou a I, tá? Então também tem mais uma aqui para vocês poderem resolver. Então até 9h40, tá? 6 minutinhos mais para vocês tentarem fazer essas expressões. Então tentem aí. Deixa eu voltar na minha tela lá para quem quiser, para lembrar da ordem de prioridades. Vou deixar aqui do ladinho. Tô aqui, tá? Qualquer coisa é só me escrever. Quem já tinha terminado, acho que essa aqui eu não tinha colocado ainda, tá? Ficou fora da tela aquela hora.
Voltei, pessoal, vamos lá? Eu até aproveitei esse tempo para pegar uma daquelas brincadeirinhas lá de resolver expressões na internet para a gente poder fazer, já que não vai dar tempo de falar de frações. Aí a gente faz alguns daqueles desafios da internet. Vocês estão me ouvindo? Estão por aí ainda? Alô? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim? Ok, então. Então, eu vou voltar aqui para minha telinha, certo? Então, a gente tinha parado nesse item E, né? Que eu dei esse tempinho a mais para vocês resolverem. Então, vamos lá. Nesse item E, essa expressão numérica que está aí, qual foi o resultado que vocês chegaram agora? Antes eu perguntei, teve gente que falou 44, teve gente que falou 40. Então, qual foi o resultado que vocês chegaram? Mais alguém colocou 40? Mais alguém chegou no 44? Não? 40? Então, vamos ver qual é o resultado, tá? Então, a princípio, parece ser 40 aí o nosso cálculo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem parênteses e colchete. O parênteses é prioritário. Então, eu vou resolver primeiro o que está dentro do meu parênteses. E dentro do parênteses eu tenho aquela concorrência de operações. Então, eu vou ter que resolver primeiro o que está aqui dentro dessa expressão, certo? E depois resolver o mais. Por enquanto, não tem nada que eu possa resolver separado, porque, por exemplo, essa operação aqui, ela não é prioritária. Prioritária é a divisão. Então, para eu poder fazer essa divisão, eu preciso do que está dentro do meu parênteses. Então, a única coisa que eu consigo fazer nesse passo é essa multiplicação ali que está destacada. 45 menos, mantenho o meu colchete, 4 vezes 5, ainda não consigo resolver tudo que está dentro do parênteses, então 4 vezes 5 é 20, mais 4, dividido por 8, mais 2. Por mais que dá uma coceirinha para resolver esse cara, não pode, porque a divisão é prioritária. Então, primeiro eu vou ter que dividir por 8 para depois somar 2, certo? Então, agora aqui eu vou repetir. E agora sim, essa expressão que está aqui dentro eu posso resolver e tirar o parênteses do meu cálculo. 20 mais 4 é 24. Então, eu vou agora tirar o parênteses da minha conta, porque eu já resolvi o que está dentro dele. Aí sim eu posso não mais escrever o parênteses. Dividido por 8 mais 2. Agora eu tenho o símbolo de colchetes. Colchete é prioritário, portanto, eu preciso resolver o que está dentro do colchete agora. Mas dentro do colchete eu também tenho prioridade. A divisão tem que ser feita antes da soma. Portanto, eu vou resolver primeiro essa expressão que está aqui. E aí vai ficar como? Vamos ver. 45 menos 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8 é 24. 3 mais 2. Certo? Então, agora eu tenho que resolver o que está dentro. 45 menos 3 mais 2 é 5. Certo? Então, eu vou até resolver aqui para fazer um passo certinho. Lembra o que acontece quando tem menos fora dos símbolos de organização, parênteses, colchete, chave? Ele vai mudar o resultado, o sinal do resultado que está dentro. Como o número que está dentro é 5 positivo, né, que eu não estou colocando sinal porque eu não preciso colocar o sinal, quando eu tirar esse colchete, eu vou ter que mudar o sinal que está dentro. Portanto, vai ficar 45, esse cara era positivo, vai ficar negativo. Tá? Por que tem que tomar cuidado? Porque se tivesse um menos, aqui apareceria um mais. Desculpa interromper. Pode falar. Não sei se para mim travou a tela ou o que, mas para mim a tabela de resolução a tabela de exercício está na frente da tabela de resolução. Tá? Peraí, só um pouquinho. Acho que travou, Antônio. Tenta, se você está no navegador, tenta atualizar a página ou então entrar e sair da sala. Ok. Tá? Para você estar aparecendo a resolução da equação ou está travado um PDF ali na frente ainda? Para mim tá normal. Tá normal? Tá, então vamos ver o Antônio entrar e sair. Às vezes é por conta da conexão. Acho que eu tenho que autorizar ele a entrar. Não, já entrou. Só aguardar um pouquinho.
40 menos 5 dá 40, né? Então, é isso mesmo que vocês colocaram. Deixa eu só ver se o Antônio vai voltar ali. Às vezes é a tela mesmo da pessoa, né? A conexão acaba travando um pouquinho. Enquanto a gente espera o colega entrar, alguém tinha colocado ali no chat para mim antes que a solução dessa equação era 44. Quem colocou ali que era 44 viu o que errou na resolução? Antes do intervalo, né? Tinha então 44 ali no chat. Alguém chegou num resultado diferente? Sim? Achou? Então tá, beleza. 40, ok. Tá? Só para vocês identificarem qual foi o passo que vocês erraram, né? Porque afinal de contas, saber verificar isso também é importante. O Antônio ainda não voltou. Acho que deve ser a conexão dele mesmo. Deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa aqui. Não. Então eu vou continuando aqui, qualquer coisa depois o colega assiste ali na gravação, porque ele já tinha me falado que ele estava com um sinal meio ruim. Voltou. Antônio? Tá me ouvindo? Tô por aí? Sim, agora está aparecendo a tela, atualizando. Tá? Ok, então. Deve ter sido por conta da conexão, né? Que tá um pouco ruim. Pode ter acontecido isso, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como falta 10 minutinhos pra gente terminar, esses outros itens que eu deixei para vocês, né? Que eu tinha um PDF aqui aberto, mas são esses outros itens que estão aqui. Eu vou verificar o resultado amanhã, tá? Então, amanhã eu vou dizer, ó, pessoal, quanto que deu o item G, o H? E a gente vai colocando, eu só vou colocar o resultado. E se alguém chegar num resultado diferente amanhã, a gente corrige, tá? Então, eu vou deixar meio que de exercício para nossa aula de amanhã. Quem já fez, beleza? Quem não fez ainda pode terminar. Essas notas de aula, assim que terminar a aula, eu já vou colocar ela lá no site, tá bom? Então, vocês podem pegar, ou quem quiser tirar uma foto aqui rapidinho, eu posso deixar aberto aqui rapidinho para vocês tirarem uma foto, tá? Então, a gente parou no item E. Eu não vou resolver esses outros 5 itens amanhã, eu vou só conferir a resposta, daí se alguém pedir, professor, esse aqui não deu certo. Aí a gente resolve aquele item em particular. Porque eu queria usar esses 10 minutinhos para tentar resolver algumas expressõezinhas que eu achei na internet, ali naquele esquema de desafio que aparece no Facebook e no Instagram o tempo todo, tá bom? Podemos combinar assim, que amanhã, quem não fez ainda esses itens, tenta fazer, e aí amanhã a gente verifica a resposta, tá? Então, se quiser tirar uma foto, vou tirar em 3, 2, 1, pronto. Vou fechar aqui o meu PDF. Eu salvei aqui algumas fotinhos que eu peguei da internet, tá? Daqueles desafios que aparecem para testar o seu raciocínio. Você já viram essas coisas aqui que aparecem na internet? Ou eu tô falando algo que vocês não sabem o que é? Tipo essa figurinha que tá aqui na tela. Vocês já viram aparecer figurinhas parecidas com essa? 3 carros mais uma banana igual uma melancia, um negócio assim? Então, separei algumas, tá? Peguei uma e peguei algumas outras expressões que eu encontrei também na internet pra gente testar. Não vi nada diferente, mas é só a maneira como a gente organiza os termos. Às vezes tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de resolver. Então, por exemplo, essa expressão que tá aqui, eu tenho várias equações. Eu tenho 4 equações e eu preciso descobrir o valor de cada um desses símbolos. Então, para não ficar desenhando, porque eu vou demorar muito tempo, eu vou chamar B de banana, vai ser a variável que eu vou usar para minha banana. C para cereja, que aquilo ali é uma cereja, e M de maçã. Você não precisa usar sempre X, você pode usar a letra que você quiser. Se você quiser usar as suas iniciais, porque você gosta muito delas, pode ser também, tá? Então, essa primeira expressão que tá aqui, ó. Banana mais banana igual a 30. Quanto que vale cada banana? Quanto que vale a minha variável B? Se 2 bananas é igual a 30, uma banana é igual a 15. Essa expressão nada mais é do que escrever que B mais B é igual a 30. Se B mais B é igual a 30, significa que 2B é igual a 30
portanto, B é igual a 30 dividido por 2, e, portanto, B é igual a 15. Então, B é igual a 15. Só que como a expressão é fácil, dá para fazer meio de cabeça, né? Não precisa resolver a expressão para saber que cada banana vale 15 unidades de dinheiro, ou do que você quiser manipular ali na sua expressão, tá? Então, sabemos que a nossa banana vale 15 unidades de alguma coisa. Essa segunda expressão agora da cereja. Quanto vale cada cereja aí, em termos numéricos? Cereja mais cereja igual a 20, portanto, quanto vale cada cereja? 10. Concordam ali com o colega? Sim? Não? É bem simples o cálculo. A treta não está na resolução dessas equações, está na hora de você resolver a expressão para descobrir qual é o valor que você quer ali no final. Então, cada cereja vale 10, por quê? Porque cereja mais cereja vale 20. E aí, quando você resolve, você descobre que a cereja vale 10. Certo? A terceira expressão. Quanto vale cada maçã? Maçã mais maçã vale 8, portanto, cada maçã vai valer 4 unidades, porque maçã mais maçã vale 8. Então, beleza. Então, o problema não é a resolução dessas equações, é o fato dessa última aqui. Esse cara, peraí. Que eu apaguei aqui, tem que pegar esse, com aquele, isso aqui. Salva. E agora coloca aqui embaixo para eu saber quanto vale cada um desses negócios. Recente, esse aqui. Vamos ver. E aí as pessoas, como elas estão querendo resolver aquilo rápido, né, para o raciocínio rápido, alguma coisa assim, a gente vai ver quanto vale cada um desses. A banana vale 15, a cereja vale 10 e a maçã vale 4. 4, né? A maçã vale 4. Eu quero saber qual é o resultado dessa expressão. Só que o que eu tenho? E aí que tem que tomar cuidado. Eu tenho isso aqui. Eu tenho mais e um vezes. Qual deles eu resolvo primeiro? Me escrevam aí no chat. Qual deles eu resolvo primeiro? A soma ou a multiplicação? A multiplicação. Só que aí, na pressa que a gente tá, a gente quer resolver da esquerda para a direita. E aí, o que o camarada faz? Ele faz 15 mais 10 vezes 4 e resolve e responde uma coisa que não é correta matematicamente. Então, qual é o resultado dessa expressão numérica que está aqui? 15 mais 10 vezes 4. Quanto que dá isso? 55. Por quê? Porque primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. Então, 15 mais 10 vezes 4, que é 40. 15 mais 40 é 55. Então, a jogadinha nesse tipo de exercício, por exemplo, esse aqui, não é resolver as equações de cima. É porque na pressa de chegar na sua solução, você coloca a expressão e resolve da esquerda para a direita. E, na verdade, não. Porque existe a ordem de prioridade de você ter que resolver primeiro a multiplicação e só depois somar esse resultado com aquele 15 que está ali. Então, não é um exercício difícil, não é uma brincadeirinha difícil, mas ela leva a pessoa a resolver de uma maneira errada naquela tentativa de resolver de forma rápida, tá? Então, é mais nesse sentido que aparece esse tipo de expressão. Aqui eu peguei uma outra, que não deve ser difícil, mas é só porque apareceu um símbolo diferente e eu queria mostrar esse símbolo para vocês. Assim como a multiplicação, a gente pode usar o X ou o ponto, tá? A divisão também. Então, não sei se vocês já conheciam esse símbolo. Para divisão, eu posso usar esse símbolo ou só o 2 pontos também, tá? Conheciam esse símbolo como símbolo de divisão? Esses 2 pontinhos? Só? Já tinham visto divisão assim? Já? Então, eu acabei, na hora que eu estava procurando, eu vi esse carinha aí e falei, vou falar dessa expressão porque eu acabei não definindo esse símbolo. Então, a divisão também pode aparecer como sendo 2 pontinhos, tá bom? Essa expressão numérica dá quanto? Se a gente for resolver essa expressão.
Vocês conseguem resolver ela para mim? Aí eu queria resolver S mais uma, e daí a gente encerra. Já vou colocar ela na tela, tá? Só um segundo, que eu queria botar só ela separada aqui. Peraí que eu travei aqui o bagulho. Vocês conseguem resolver ela para mim? Até pra gente treinar aquele negócio de divisão, multiplicação. Soma, multiplicação, divisão. Vou dar um tempinho para vocês resolverem. Tentem resolver aí. Divisão e soma. 9. Mais alguém chegou em 9. Deixa eu ver. Mais alguém chegou em 9? Ou um número diferente? Sim? Não? 9? Acho que é 9. É 9 mesmo, tá? Mas eu fiz agora rapidinho de cabeça, parece que é 9. O que acontece nessa expressão? Tem um bloco de operações com a mesma prioridade, tá vendo? Todas essas operações aí têm a mesma prioridade, a multiplicação e a divisão. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Eu vou resolver todo esse bloco do meio na ordem que ele aparece, da esquerda para a direita. Então, eu vou resolver esse cara aqui na ordem com que ele aparece, da esquerda para a direita. Aí, aqui eu vou fazer de cabeça, vocês podem fazer comigo, já que estão colocando a resposta, eu sei que vocês já fizeram por aí. Então, aqui eu tenho 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 dividido por 8, 3. Então, essa tripa toda aí dentro deu 3. Portanto, ficou 5 mais 3 mais 1. E agora eu tenho, então, a minha operação tudo soma. Então, basta somar todo mundo. 5 mais 3 mais 1 é igual a 9. Então, realmente, o resultado dessa expressão numérica é igual a 9, certo? E aí, para finalizar, eu achei esse carinha aqui, porque o povo adora fazer conta com um monte de número igual, e aí eu queria que vocês tentassem resolver e me dissessem aí qual é o resultado certo. Também simples, só que quando a gente faz uma expressão numérica com o mesmo número, parece que fica mais difícil, porque confunde tudo, mas na verdade não. Lembra da ordem de prioridade dos cálculos e resolva essa expressão e me digam qual que é a alternativa correta. Eu não resolvi ainda, deixa eu resolver. Sete. Será que eu resolvi errado? Errou? Se fosse outros números, garanto que ficaria mais fácil. Como é tudo igual, parece que dá um nó. 9, 19, 16. Ah, não, pera aí. Olha só, né? É uma expressão simples, mas aquela coisa que a gente quer resolver rápido, parece que dá um nó na cabeça. Qual deles? Tá, vamos lá. 19 ou 7? Qual deles? 19. Quem que mudou de ideia? 19. Alguém mais tinha falado tinha errado? 19. Então, vamos ver. Na minha conta também deu 19, tá? Vamos ver. Aqui a prioridade vai ser para essa multiplicação. Essa divisão eu posso fazer também, porque tá vendo que antes e depois dela tem operações que não são prioritárias, que vem depois da divisão? Então, eu posso resolver essas duas partes. 4 vezes 4 é 16. 4 dividido por 4 é 1, mais 4. 16 menos 1 é 15, 15 mais 4 é 19. Então, o resultado correto é 19. O que acontece nesse tipo de exemplo? Aquela coisa de querer resolver da esquerda para a direita mais rápido. É o mesmo problema de antes. Se a gente fizesse isso, não sei se foi o que vocês fizeram,
Vamos ver como é que ficaria. Se eu tô resolvendo errado, tá? Errado. Eu resolveria primeiro 4 vezes 4, daria 16. Aí ficaria assim, menos 4 dividido por 4 mais 4. Não sei se alguém fez isso, talvez fez. Foi, né? Foi isso que vocês fizeram quando deu 7. Vocês fizeram 16 menos 4, daí deu 12. Dividido por 4 mais 4. Aí 12 dividido por 4 dá 3. 3 mais 4 igual a 7. Foi isso aqui que vocês fizeram errado, não foi? Na hora que deu 7? Essa operação aqui? Não, só não prestou atenção mesmo, tá bom. Então, o que acontece? Quando tem essas expressões, principalmente nesses negocinhos na internet, que quer mostrar alguma coisa, o que acontece é que a pessoa tenta resolver rápido. E aí, na tentativa de resolver rápido, ela quer tentar resolver conforme as operações vão aparecendo. Mas isso matematicamente está errado, tá? Então, lembra aí, independente de qual seja o desafio aí que vocês tiverem que fazer, que a gente tem que fazer as operações na ordem de prioridade, não na ordem que elas aparecem. Quando tiver operações que têm a mesma ordem de prioridade, por exemplo, multiplicação e divisão juntas ali, aí sim a gente faz na ordem que elas aparecem, tá? Então, esse é o erro clássico. Por isso que essas respostas que estão aqui já foram bem colocadas ali, justamente pensando nos possíveis erros que um aluno poderia cometer, certo? Então, obrigado pela presença, desculpa passar uns minutinhos aí. Assim que terminar aqui, eu já vou disponibilizar o material lá com as expressões que estão faltando, tá? Vou parar aqui a gravação.